Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Hoje chegou sexta-feira, 6 de maio. Daqui a alguns dias, no domingo, comemoraremos o Dia das Mães. A nossa homenagem a elas, que são merecedoras de todos os nossos abraços, atenção e carinho. Mas eu não posso deixar de falar que da grande repercussão da entrevista com o vereador Maurício Rufino. Ele foi enfático em muitos momentos e nos faz pensar o que realmente é o caminho da política. Por sinal, hoje é o dia, para quem não sabe, é o Dia Nacional da Matemática. Eu acho que sendo o Dia Nacional da Matemática é o dia realmente dos brasileiros. Todos nós brasileiros que temos que nos equilibrar em 1001 fórmulas e formas de sobreviver nesse país tão assolado com a volta da inflação. E aqueles que tiveram sorte, pelo menos 3 tiveram. 3 ganhadores ontem na Mega Sena. Cada um ganha um pouco mais de 10 milhões. É uma graninha razoável. E também tivemos ganhadores da quina e da quadra. Por exemplo, a quina pagou R$31 mil. Dá para comprar um presentinho para as mães. Quem sabe você tá com uma sorte aí no seu bolso, não tá sabendo. As dezenas sorteadas foram 8, 11, 25, 39, 41 e 60. Ciganinho, enfia a mão no bolso aí e vê se tá marcado os números certos. Quem sabe a gente já sai daqui fazendo comemoração, hein? Ah, faltou 2, aí esse não vale. Mas a quadra pagou, meu querido. R$819. Já dá pra você pagar o cafezinho ali depois do programa ali no Mulambo. Bem, ontem eu tava assistindo a TV Senado, e foi o dia da participação do advogado-geral da União, o ministro Eduardo Cardoso. E realmente ele foi enfático em suas posições, mas o que me chamou a atenção foi a frieza, a serenidade do nosso senador por Minas Gerais, Antônio Anastasia. Ele olhava, não se alterava em nada, só de vez em quando fazia pequenas anotações. E a sua resposta ao ministro Cardoso foram todas pontuais. Realmente não tem a chance para Dilma, não. Ela realmente, semana que vem, está fora do governo, por um período de 180 dias. Mas vamos largar agora um pouco disso e vamos na nossa conversa. Bate-papo com François Fusco. Hoje aí temos um convidado especial, uma pessoa que faz parte da vida política. E sim, temos que discutir política. Política é algo que está presente em todas as relações humanas, no nosso dia a dia, nas relações econômicas, tudo envolve política. E essa pessoa é uma pessoa que está presente na vida da cidade há muitos e muitos anos. Teve um papel proeminente na Câmara Municipal, foi vereador, é um homem de partido e hoje faz parte do corpo de funcionários da Câmara Municipal. Seja bem-vindo, meu amigo Walter Nunes. Muito obrigado, François. Bom dia a vocês todos aqui e aos ouvintes da rádio. É um prazer e uma honra estar aqui nesta manhã. Ô Walter, eu gostaria até você, com essa experiência toda, com esses anos e anos e anos com trabalho de política, eu gostaria que você nos ajudasse, porque eu acho que é muito importante que todo mundo veja, leia, entenda e compreenda e não tenha, vamos dizer, porque muitas pessoas querem incutir na cabeça da pessoa o que elas pensam com seus próprios interesses. E eu gostaria que hoje a imprensa nacional, a gente está vendo isso, é acusada por um lado de ser mídia golpista, por outro lado porque está defendendo os interesses de fulano, beltrano. E eu gostaria realmente de saber agora como você está vendo esse momento nacional político.
Eu faço essa pergunta pela sua experiência. É lógico que nós vamos trazer também assuntos da nossa cidade. Mas esse momento político de tantos ataques, de tanta situação e reviravoltas, isso é reflexo do voto errado do brasileiro? François, é reflexo do voto errado, é reflexo de muitos anos de acoitamento, vamos dar essa palavra aqui, ela não é muito apropriada para isso. Não, mas dá outras conotações. A gente mas de pessoas que entraram para a política, que já eram pessoas que tinham índoles que não serviam. Eu acho que é isso que o povo tem que olhar. Você tem que saber de onde vem o candidato, a que veio, com quem convive, os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, para ele ter uma ficha mais aprovada do candidato, para ele colocar o seu voto. E infelizmente hoje na política a gente tem que ser claro e tem que ser diante do povo, não assustar o povo muito, mas dizer, realmente hoje na política 80% daqueles que militam na Câmara Federal e no Senado tem índole que não é boa, é nociva à sociedade. Mas essas pessoas não são um reflexo das relações do eleitor com elas mesmas, ou seja, ali tanto no Senado como na Câmara, ou até mesmo nas câmaras vereadores, aquilo não é um espelho de como é a sociedade brasileira? Exatamente. O brasileiro não aceita esse jeitinho, esse toma lá da cá. É aquela coisa assim, é fazer um gato na energia elétrica, um gato na luz, na água, roubar um sinal de Wi-Fi. O brasileiro sempre quer levar vantagem, né? É a síndrome como é que chama aquele jogador? Do Gerson. Levar vantagem sempre, né? É verdade. O nosso país, ele é composto de uma mescla de várias origens, né? A gente tem africanos, espanhóis e até francês. Francês, mas a maioria, né, italianos, portugueses, e gerou então uma raça assim, vamos dizer que seria assim, não definida, apurada dentro de uma cultura exclusiva. A gente comemora tudo, a gente participa de tudo, a gente vive tudo, mas não vive exatamente aquilo da essência que o brasileiro dentro de si mesmo pensa. Não um povo como queria Hitler na época, uma coisa pura, exclusiva, íntegra. A ideia era arianos, né? Hoje nós somos um povo que trazemos dentro de nós questões recentes, né, de escravidão, de pessoas que sofreram muitas coisas, e hoje dentro da mente, do sangue, do subconsciente ainda se há essa questão nociva dos homens poderosos, homens mais fracos, homens que dominam, o coronelismo homens que são dominados. Na questão que a gente está discutindo por política, é o coronelismo na política. Exatamente, né? Esse coronelismo está na política ainda até hoje, infelizmente ele está na política, e essa coisa é nociva a qualquer povo, a qualquer sociedade. Não, eu vejo muito essa questão do coronelismo, Walter, pela situação. O sujeito, antes da campanha, é amigo de todos. Depois que senta na cadeira, não quer ouvir ninguém. Ele começa a ser arrogante, né? Isso é preocupante. Ele começa. Hoje você não tem uma Câmara Municipal, talvez, não só aqui em Cataguases, mas talvez em outros lugares. Eu trabalho na Câmara, mas eu tenho que falar aquilo que eu percebo que Qual o seu trabalho na Câmara? Eu hoje tomo conta do almoxarifado e da copiadora da Câmara. Sim. Eu estou 21 anos na prefeitura e fui cedido 2 anos para a Câmara agora, a pedido do presidente, para dar ele suporte, ajudar a fechar a Câmara e cuidar dos setores da Câmara nesse sentido. Faço meio de campo ali. Quer dizer, eu preciso disso, então eu vou verificar. Eu preciso daquilo, eu vou verificar. Você tem que comprar, se temos minha história. Assessoria da presidência, na verdade, né? No caso. Mas hoje acontece isso de uma Câmara que ela briga entre si, ela fere uns aos outros, ela não enfoca o interesse do povo, ela enfoca o interesse de tentar derrubar alguém. Tem pessoas que têm o desejo que, se ela prejudicar você, François, ela vai dormir feliz. Fala, hoje eu dei. Mas olha, isso não é estimulado hoje de fora? Hoje eu dei uma pregada nele, uma pancada nele. Aqui, foi boa, aquela foi boa. Mas essa noção, isso não é estimulado, porque tem um decálogo que é feito por Lenin, que é na verdade isso, são 10 pontos que se deve para você conquistar. Você primeiramente tem que fazer divisão, você levar a cisânia, a discórdia entre as pessoas. Isso não são
pessoas de fora querendo, vamos dizer, manipular a Câmara? Você não acha assim? Eu estou falando em todos os âmbitos, não só em Cataguases, mas eu estou falando na Assembleia Legislativa de Minas e também cito a Câmara dos Deputados. Exato, tem exatamente essa influência muito grande. Tem pessoas que se deixam levar, tem vereadores que são que têm pensamentos bons, que têm ideias boas, e a gente acreditava que ia dar um bom mandato, e de repente eles são tão magoados e feridos ao longo de um período que eles depois descem a baixaria também, e aí perde o estímulo, perde tudo, e o que eles queriam não era aquilo, e passa a viver uma vida triste, horrível, e deixam até de ser vereadores. Outros fazem diferente. Eu penso, uma vez eu tive 14 votos contra o meu, e no programa da rádio aqui alguém me perguntou assim: você não se sentiu derrotado ontem quando você teve 14 votos contra o seu? Eu disse: não, um homem é derrotado quando ele vota contra os seus princípios, contra aquilo que ele acredita, contra aquilo que é justo, contra aquilo que é honesto. Quando ele é derrotado por 1 milhão ou 1 bilhão de pessoas, ele tendo a certeza que ele está certo e no caminho correto, nunca é derrotado. Eu concordo com você, mas dentro dessa situação eu fico extremamente preocupado, porque eu acho que é uma confusão da população de saber qual é o papel do legislativo, e a situação realmente, agora eu vou citar o caso de Cataguases. Outro dia eu fiz um elogio aqui e ainda permaneço aí nesse elogio, dizendo que eu acho que a Câmara Municipal de Cataguases, ela tem um papel preponderante na nossa vida, e ela, a atual composição da Câmara Municipal de Cataguases, em sua maioria, são pessoas que estão mostrando que estão extremamente preocupadas com a cidade. Mas a população em si, às vezes, confunde o papel do legislativo com o executivo, e acaba pedindo que a atuação do vereador seja para coisas de varejo, ou seja, para arrumar uma rua que não está sendo limpa, para arrumar uma lâmpada que queimou, ou seja, há uma confusão entre o papel do executivo e do legislativo em Cataguases. Essa confusão prejudica tremendamente a vereança de qualquer um cidadão que ingressa no mandato desse tipo. E porque eu ouço candidatos que vêm com faculdades formadas, né, seja em teologia, ou sejam médicos, ou sejam de outras áreas, mas desconhece exatamente a função de um vereador. E ele vem dizendo assim, outro dia eu ouvi uma fala que a pessoa falou assim: gente, essa Câmara tem que ser tirada toda daí, porque nenhum serve. Eu ouvi falar que se perdeu aqui verbas para projetos de obra porque não tinha projeto. Se perdeu o dinheiro. Projeto executivo. Se perdeu o dinheiro porque não tinha projeto. Ele acusando a Câmara. E eu quase interrompi, mas por delicadeza não fiz. Falei, o dia que eu antecedê-lo numa reunião, eu vou falar de uma maneira mais genérica e para ele entender. Não depende de projetos de leis da Câmara. São projetos que o Executivo apresenta, acompanhado de várias peças. Você faz o projeto da obra e você tem que ter certidão negativa de fundo de garantia, de INSS, de PIS, de PASEP. Você tem que ter outros documentos que fazem parte disso. Não tendo e existe todas as obras, tem a contrapartida do município, que é um percentual. Exatamente. Umas de 20%, outras de 30%, outras de 40%, como a canalização é 40%, e calçamento parece que é 30%, asfaltamento. E se o município não dispõe desse dinheiro para entrar com ele, o dinheiro federal volta e ele não é utilizado. Chega, mas não pode ser usado. Aí se fala, perdeu-se a verba, falta de projeto. Por quê? Porque esta peça faz parte do projeto. O projeto não é aceito faltando uma dessas peças. Então, ele confundiu com a Câmara de Vereadores, que teria que ter aprovado o projeto para ser feito. E alguns chegam a falar em palanque: olha, quando eu entrar lá, eu vou fazer projeto para asfaltar essa cidade inteira, ou para abrir as estradas todas na largura melhor. E não é competência dele, e ele faz isso para o povo por ser enganado também, e o povo faz isso por não saber também essa cobrança dele, e nesse sentido vai rolando tudo isso. Eu acredito que as escolas deveriam ter ciências políticas. Deveria que ter. Antigamente nós tínhamos algo paralelo, que era a OSPB, Organização Social Política Brasileira. Era uma cadeira nas escolas. Aquela cívica primeiro, né, e depois passou a ser o OSPB, que dá essa ideia da criança, daquilo que é exatamente a política, daquilo que é exatamente o papel dela como cidadão
na cidadania. Como cobrar. E como cobrar, e como também ser responsável pelos seus, né, obrigações diante do município. Na verdade, hoje todo mundo fala assim: eu não vou pagar imposto porque entrou aquele prefeito, eu não gosto dele. E eu vou deixar para lá para depois tentar amenizar e fazer acerto. Então são coisas que não se deve acontecer, o povo leva dessa forma. O pior é que essa situação faz com que a pessoa não tenha benefícios, né? Isso é uma coisa extremamente errada. Mas o que me preocupa, porque como eu disse, eu milito em política desde em princípio dos anos 80, eu comecei muito novo. Não que eu esteja novo ou velho, mas é adolescente. Eu sempre gostei de política, eu acho que é interessante. Mas eu fico muito preocupado com as leituras que as pessoas fazem. Ontem, por exemplo, houve uma comemoração com a queda de Cunha, a qual eu me junto ao povo brasileiro, porque eu acho que era uma figura execrável, principalmente como presidindo a Câmara dos Deputados. Mas todo mundo dizendo que o PT, o governo que aí está, comemorava. Eu tenho outra leitura, porque eu acho que com esse afastamento da senhora presidente, agora por 180 dias, e ela não dá demonstrações de sua renúncia, ela imagina que o governo Temer, que também não é o ideal não, mas que o governo Temer seja péssimo, já que ele tem que ter medidas muito impopulares, muito duras, principalmente na área de economia. Então ela juntava isso com a possibilidade de ligação, como tendo o Cunha como, entre aspas, o vice-presidente, quer dizer, no caso de um afastamento de uma viagem, quem assumiria era o Temer. Então o governo gostaria que o Cunha permanecesse para desgastar mais a imagem do Temer e quem sabe possivelmente posteriormente tentar reconquistar a confiança do Senado e voltar ao poder. Mas ontem o Cunha, por Teófilo Zavascki, o afastou. E agora o pessoal do governo diz: vivas, antes tarde do que nunca. Mas eu acho que, no meu modo de pensar, posso estar errado. Eu acredito que muitos ouvintes vão discordar de mim, e eu dou todo esse direito, realmente. Mas eu acho que essa leitura é a leitura correta. E eu fico vendo os interesses das pessoas. Por exemplo, eu vou citar um caso agora em Cataguases. Eu vejo muita gente falar mal da Câmara Municipal. Realmente. Muitas pessoas. Tem falhas? Indiscutivelmente que existem falhas, mas porque sempre na época de eleição parece que há um aumento, há uma sobreposição em tudo das coisas péssimas. Há interesse nisso? Olha, há um grande interesse, principalmente de uma grande gama de candidatos novos que querem ocupar esse espaço. Nós devemos ter mais de 200 candidatos para 15 cadeiras, né? Para 15 cadeiras. E aprendeu-se de uma forma totalmente errada, que eu acho que para você tentar tirar aquele que é mau, você tem que apresentar um projeto melhor, você tem que apresentar um perfil melhor, você tem que apresentar as ideias melhores para você ser um vencedor. E dentro da política se apresenta o seguinte: denegrindo a imagem daquele que está no poder para tentar tirar o lugar dele. Esta é uma coisa muito feia, eu acho uma coisa horrível. Você tem que dizer todos os defeitos de uma pessoa para assumir o lugar dele. Você tem que dizer todos as suas benfeitorias, a sua Não seria mais fácil a pessoa falar das suas próprias qualidades em vez de atacar os outros, né? Eu milito num grupo que a liderança pede isso para nós. Alguns não ouvem, mas ele pede: não quero que fale nada de ninguém, fala do nosso trabalho, do que nós vamos fazer. Se o povo der crédito ao que nós falamos, nós vamos continuar de cabeça erguida, porque também não procuramos na minha vida. Aliás, tive 2 mandatos, um com o Paulo Shelby, que me honra muito ter sido vereador com ele, e o outro com a Maria Lúcia, que é onde eu era a oposição. Mas era oposição e tinha até problemas com os companheiros meus de partido, porque eles queriam na época não aprovar questões para prejudicar o mandato da prefeita. A teoria, quanto pior, isso, melhor, né? Porque com isso, para ela não prosperar, para o nosso partido novamente tomar o poder. E eu discordo disso.
Quando uma pessoa está no mandato, eu procuro fazer tudo para ajudar. Eu sou funcionário e mudou o prefeito. Mas atualmente, por exemplo, o atual mandatário, ele não pode reclamar da Câmara Municipal, porque todos os assuntos relevantes de interesse à população, até a oposição vota com ele. É verdade. Agora, o vereador, ele é muito... As pessoas falam mesmo. E aqueles que querem mandato, então, joga tudo que pode. E onde eu estou, não sendo vereador, mesmo assim, defendo, gente, essa coisa é injusta, é desonesta. Eu não posso atribuir a você aquilo que não é da sua competência e cobrar de você e chamar que você não fez porque você não foi um bom vereador. Então, esse princípio realmente é horrível, muito feio, nocivo, prejudica o povo. Acho que a imprensa, o que eu cobro da imprensa hoje e também crucifico a imprensa, é a falta de ajuda ao povo, olha só, na orientação dentro deste campo. Porque eu vejo a imprensa, não falo aqui exatamente, não conheço nem como o programa funciona na sua totalidade, mas da imprensa geral no país, ela tem uma ideia seguinte: vamos escrutar, espiar para ver se há alguma coisa feia para a gente colocar no ar para dar ibope. E a questão seria você ajudar o povo a entender e entender de política e saber escolher os seus candidatos. Eu falo, gente, se você diz assim, eu não quero nem saber quem é fulano, nem sei de onde ele veio, mas me falaram que ele vai me dar uma ajuda aí, eu estou votando nele. Esse camarada pode ser um tipo de bandido, ter um perfil totalmente como o do Cunha e ser colocado lá. Não é a política que faz ninguém ser mau, ladrão ou bandido. Aquele cara que já tem esta índole, ele traz isso dentro dele, ele vai ampliar mais o seu campo de atuação se colocá-lo. Assim que você colocar um cabrito amarrado numa corda, ele come o capim que está aonde a corda vai. Mas se você cortar a corda, ele vai comer até a roça do vizinho. Então, meu querido, então, infelizmente a gente está encerrando, mas eu faço uma pergunta. Eu acho que essa pergunta é pertinente. Às vezes, ou quase sempre, eu faço uma pergunta que todos gostariam de fazer e poucos gostariam de responder. A política, então, é suja? A política, ela não é suja. Os sujos que vêm para a política tornam a política suja. Meu querido, muito obrigado. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Um abraço. Você foi meu, muito obrigado. Bom dia a todos, aos ouvintes da rádio e a vocês todos aqui. Foi um prazer e uma honra. Vamos lá, Ciganinho. Você acabou de ouvir programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você.